Bom dia, meus amores do segundo ano. Como vocês estão? Tudo bem? No nosso vídeo de hoje de história, a gente vai falar sobre o povo africano. Vamos falar sobre os africanos. E eu gostaria de pedir que vocês pegassem o livro de história e abrissem na página 62. Porque a gente vai começar agora a falar um pouquinho sobre os africanos. Semana passada a gente comemorou, né? A gente vivenciou o Dia da Consciência Negra, que foi dia 20 de novembro, né? E a gente sabe que os africanos, né, foram escravizados, foram trazidos aqui para o Brasil para serem escravizados, sofreram muito. Foram 300 anos de escravidão, imagina, 3 séculos de escravidão, de muito sofrimento. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre esse povo. Então vejam só, na nossa página 62 do livro de História, tem o seguinte: os negros africanos foram trazidos pelos portugueses em navios negreiros para trabalharem como escravos na lavoura, né? Nesse início, nesse processo de escravização dos negros aqui no Brasil. Os negros eram tratados como mercadoria, viviam em senzalas, suas roupas eram feitas de saco e às vezes não as tinham. A alimentação era regrada. E por isso mesmo, os escravos inventaram diversos pratos com o resto dos alimentos da casa grande, como a feijoada, o cozido, o vatapá, entre outros. Lembram que eu falei para vocês durante a nossa live sobre o Dia da Consciência Negra, sobre a origem da feijoada? Falei para vocês sobre isso. A gente falou um pouco sobre a cultura negra. Enfim, os escravos, durante todo o seu cativeiro, eram castigados e, quando fugiam, eram caçados pelos capitães do mar. Os africanos também contribuíram bastante para a formação do povo brasileiro. São as heranças deles diversas palavras que hoje fazem parte do nosso vocabulário, diversos ingredientes e pratos de nossas comidas, diversas músicas, especialmente aquelas com instrumentos de membrana como os tambores, e danças, além de grande contribuição de contos de tradição oral relacionados à literatura. A herança da religião dos negros ainda é muito forte, principalmente no que se refere ao sincretismo, que foi a fusão de duas crenças, como a religião católica, fazendo a reinterpretação de seus elementos e associando-o aos santos católicos. Né? Por quê? Quando os escravos, né, os africanos, vieram para o Brasil, trazidos nos navios negreiros pelos portugueses como escravos, eles eram proibidos de expressar qualquer cultura que eles tivessem de origem no seu continente de origem, lá na África. Então aqui eles eram totalmente servis aos brancos, aos portugueses, aos senhores de engenho. Então, eles não tinham liberdade para praticar os seus ritos religiosos. E é daí que surge a questão do sincretismo religioso, porque muitos escravos, eles, na frente de um santo católico, na imagem na frente, era um santo católico, e posteriormente, por trás, a gente tinha a imagem de um representante da religião africana, né? Tanto que quando a gente foi para o Museu do Homem do Nordeste, né, para o Museu da História do Homem do Nordeste, tinha uma ala destinada a isso, né? A gente foi em 2018, em 2019, que falava sobre essa questão do sincretismo religioso, né? Que falava sobre essa questão da cultura africana, né? E a gente sabe que os negros lutaram muito, né? Resistiram muito. Durante todo o período de escravidão, teve muito sofrimento, a gente teve muitas lutas, né? Fatos que a gente falou e abordou na nossa live sobre a consciência negra, né? E que até hoje reflete na nossa sociedade, né? Algo que não deveria existir, mas tem, que é o preconceito racial. E tudo isso reflete muito porque o Brasil foi extremamente escravocrata, tá? Então veja, a gente vai fazer as duas páginas, páginas 63 e 64, né, sobre os africanos. Onde no primeiro ele diz assim: observe as palavras abaixo e complete o nome dos instrumentos de origem africana listados no quadro. Letra A. Escolha 2 nomes de instrumentos escritos acima e construa uma frase com cada palavra. Segundo, observe os alimentos abaixo e marque um X naqueles que foram herdados dos africanos.
acarajé e feijoada, tá, gente? Hambúrguer não. Terceiro, complete a frase escrevendo a primeira letra de cada figura nos quadros abaixo. E no quarto a gente tem um texto. No Brasil, no dia 20 de novembro, falando sobre a cultura africana, sobre a consciência negra. Esse quarto aqui não precisa fazer, porque ele pede que se faça uma pesquisa sobre a cultura africana, sobre a arte africana, né? E representando o Dia da Consciência Negra, que a gente já fez sexta-feira. Então, esse não precisa responder, certo? Então, gente, vejam só. Esse foi nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários da plataforma para a tia saber. E no mais, é isso. Tenham um bom dia, um cheiro enorme para vocês, um beijo. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo. Beijo, meus amores. Até amanhã.